Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca na cena, o qual Jesus chama os discípulos. Primeiro, Jesus vai chamar às margens do mar da Galileia Simão e André, Simão Pedro e André, e depois vai chamar Tiago e João, e agora Jesus, em Cafarnaum, vai passar pela coletoria e vai olhar para Mateus, não fala nada, apenas diz para Mateus, que é Levi, que ele deveria segui-lo. Segue-me. E é bonita a atitude de Mateus, de Levi, que ele imediatamente deixa tudo para trás e vai seguir Jesus. E como ele faz isso? O primeiro ato dele é receber Jesus em sua casa. É Jesus que entra na sua casa. É Jesus que participa do seu meio e vai participar desse banquete. Mais interessante ainda é que Mateus, nos seus primeiros atos, como os discípulos de Jesus, ele já arrebanha outros tantos pecadores, ou seja, outros tantos colegas seus que eram pecadores públicos, porque eles coletavam impostos para o Império Romano. E assim os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, sumos sacerdotes, condenavam aquelas pessoas a serem pecadores públicos porque eram cobradores de impostos para o Império de Roma. Mas Jesus olha além daquilo que está no externo. Jesus olha o coração. E é nesse sentido que Jesus vai falar para aqueles que, em vez de se alegrarem com um pecador que se arrependeu, pelo pecador convertido, não, eles murmuram. O que Jesus faz no meio daqueles pecadores? Lembremos da cena daquele homem no templo fariseu que cantava glórias a Deus, que ele era um homem justo, que dava o dízimo, que fazia isso, que fazia aquilo, se vangloriando para Deus. E ele apontava: ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse pecador público. Veja só como a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância levam as pessoas à derrota. As pessoas devem se alegrar e ficar felizes quando uma pessoa deixa, por exemplo, nos dias de hoje, deixa os mundos das drogas, deixa o mundo do crime, do adultério, do alcoolismo e vem para a igreja comungar conosco do corpo e o sangue de Cristo. Mas também tem muitas pessoas que criticam: olha esse aí era adúltero, vivia na prostituição, vivia nas festas, nas farras, e hoje esse está pregando o Evangelho. É o que Jesus vai nos dizer: os sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão.
E que tempo espetacular esse que nós estamos vivendo nesses 40 dias, o qual precisamos caminhar até a Páscoa de Cristo, onde Ele se entrega por amor a cada um de nós, pecadores. Esse é o momento propício para aquilo que Jesus nos fala no dia de hoje. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Ainda é tempo. A misericórdia e o amor de Deus alcança no mais grave pecado que nós cometemos. O que precisamos fazer é nos arrepender, verdadeiramente nos colocarmos diante de Cristo, aqui presente na Eucaristia, no sacrário, e nos mostrar que nós somos miseráveis, fracos e pecadores. E a sua graça é que faz com que a nossa mudança aconteça. A conversão não é um raio que cai na nossa cabeça. A conversão verdadeiramente é aquela diária, quando cada dia da nossa vida nós renunciamos ao pecado, renunciamos ao mal. Não é por nossa força, mas sim pela graça de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, nesse tempo, vivermos essa graça de Deus, que é a mudança de vida, a nossa conversão. E assim, caminhamos iluminados pelo Espírito Santo e pela graça de Deus para o reino que Deus preparou para nós desde a criação do mundo. E assim nos apresentamos diante de Deus e como os anjos e os santos louvaremos pela eternidade a graça, a glória de Cristo por toda a eternidade, a felicidade perfeita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para todos nós.